fim de ano. Mas agora, Rose, conta pra gente dessas informações, dos assuntos que a gente tem aí dos vereadores para aprovação da lei para o poder continuar com o acesso do plano de saúde pela Câmara Municipal de Manaus. A gente já ouviu que eles entraram em consenso a situação, a oposição, para que eles continuassem com o plano pós o período vigente de vereador. E aí, como é que ficou essa situação de fato? Pois sobre a questão factual, ela foi bem explorada na mídia toda, vocês também já deram aqui, e você puxou ontem um assunto, eu acho que a gente tem como coluna nossas abordagens, né, o contexto dessas questões todas locais. A gente quase não trata da Câmara, e numa coluna anterior, quando eu fazia pela manhã, eu já justifiquei por que eu não trato da Câmara. A gente acaba focando pelo pouco tempo, né, e pela nossa forma de produção mesmo, as decisões, os espaços de poder, onde há o maior peso. A Câmara deveria ter realmente muito poder e muita importância no contexto de uma cidade como Manaus. No entanto, ela se apequenou e já de há muito tempo, né, como uma questão institucional, como fez a Assembleia Legislativa também, né, nos últimos anos. Por que eu digo se apequenou de forma institucional? Falta uma agenda. Essa agenda negativa que a gente está vendo virou uma brincadeira e os vereadores perderam o limite do bom senso, do quanto isso é ruim para a Câmara, para eles, para todo mundo, para a população nem se fale, né? Mas, assim, isso demonstra, para mim, é mais um fortalecimento dessa falta de agenda dessas pessoas que vieram do que se costuma chamar de nova política, né? E eles têm um prejuízo político também. A instituição que eles estão à frente pesa bastante, ela se deprecia muito sem agenda, desqualificada, né, de fala pública a respeito de tantas questões importantes sobre Manaus, mas eles também, veja, quando você compara presidentes anteriores dessa nova safra, né, da Assembleia e da Câmara, os presidentes anteriores, a gente nem entra no mérito se era uma gestão tão superior assim, mas veja que o futuro político dele se encaminha de uma outra maneira, porque há uma conduta, há um formato, há uma agenda também, uma preocupação com a fala pública, com posicionamentos, com questões relevantes para a cidade. Ainda que houvesse falhas, havia uma preocupação política a esse respeito. Essa característica dessa nova safra política é uma característica ruim e que tem sido ruim nas urnas para eles. Veja o resultado da presidência da Assembleia e da presidência da Câmara nas urnas neste ano. Não precisa ir muito longe. Uma cidade como Manaus, que tem uma série de problemas de saúde, as pessoas enfrentam, né, muito sérios problemas de saúde. Veja que na campanha, os candidatos acabaram pautando umas propostas para a saúde porque eles perceberam, né, em pesquisas qualis, pesquisas quantitativas, o quanto isso incomoda a população no seu dia a dia. Nós mesmo presenciamos situações terríveis em que a segurança pública, né, os problemas da segurança pública atravessavam os problemas da saúde, piorando ainda mais a condição das pessoas. Então, uma cidade que vive as questões de saúde, que vive Manaus, a Câmara Municipal não poderia se dar ao luxo de legislar de uma forma tão cínica em causa própria, em causa particular. A preocupação com o plano de saúde de vereador e de ex-vereador. A população está passando situações muito complicadas, elas precisam e devem ser debatidas no âmbito da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não se preocupa, faz essa agenda e ela tem um contexto institucional que pesa, né, humilha a Câmara diante do contexto social e tem um resultado na vida futura desses políticos que estão à frente desses poderes legislativos que pouco se importam com a agenda da cidade, a agenda institucional. Eles se preocupam com o particular e não conseguem, dessa maneira, nem fazer um caminho de futuro político para eles pelo resultado que a gente está vendo.